Quando o sentimento dá lugar a isso, ele passa a ser o cérebro universal. É o meu contato com a divindade, É o cérebro universal. Não é a cabeça. Exato. Então, a cabeça é para as funcionalidades do cotidiano. Do indivíduo. O sentimento o coração é é pro que te coletivo. conecta ao todo. O sentimento é pro coletivo. Outra vez a gente está falando a mesma coisa, palavras diferentes, a gente está falando do mesmo sentido. E inconscientemente para públicos diferentes. Mas estamos dizendo as mesmas coisas. A Por tua isso- maneira de dizer é rejeitada por alguns setores. A minha maneira de dizer é rejeitada também por muitos setores. Cada um vai ouvir e vai entender conforme os seus códigos de compreensão Seus e valores. de apreciação de códigos. Por isso tem essa diversidade tão grande. Por isso eu sou de um jeito, você é de outro, mas é o mesmo amor que está nos tangendo, que está nos vocalizando, que está nos expressando na Terra. É a mesma graça. Diversidade infinita, Isso. unidade absoluta. É. Eu fazia isso, falava com ácido no metal. Eu fazia broxinha e escrevia coisas dentro. Botava símbolos e tal. E um deles eu botava isso, diversidade infinita e unidade absoluta. Isso é princípio do Evangelho. A minha vocação é me tornar um Cristo. Andar nesse sentido enquanto eu puder, nessa dimensão espaço-temporal, e depois disso, quando eu a transcender, eu me planificarei nesse Cristo, mas a existência continua no seu modal eterno e há muitos serviços a serem feitos em nós e através de nós no prosseguimento do que a gente chama vida sem nem saber o que é exatamente Nós ainda. estamos fazendo. Desde sempre. E vai continuar. Não tem, se parar, Não para. é porque acabou, Como é não que é? o tempo Morreu. para? Então, Como é que o tempo mas o para? tempo também é um detalhe. Eu não sou um cara só do espaço-tempo. Espaço-tempo é uma dimensão. Por enquanto eu tô nele. Quando eu tiver é a única em que capaz, eu tô, mas eu já passo sei de dele. outras para além dele. Então aqui, no espaço-tempo, eu me entrego da melhor maneira que eu tenho e posso, com tudo que eu carrego, mas eu não estou condicionado ao espaço-tempo. Eu não vejo o espaço-tempo como o meu limitador. Eu o transcendo. Eu tenho ainda muitas existências para viver Eu sinto em isso. dimensões para além do espaço. Mas eu não me sinto livre do espaço-tempo ainda. Não, nem eu estou livre. Eu só estou dizendo é que eu não estou preso a ele no sentido de achar que ele me contém, que ele me aprisiona e que ele põe limites à minha existência. Eu já vivo aqui no espaço-tempo como uma síntese de finito e infinito, tendo intuições e percepções de mundos que nem habitam o espaço-tempo, mas que já são reais para mim. Falando de dimensões, De dimensões, de frequências. camadas, de verdades Einstein paralelas. falava uma coisa assim. Né? O Einstein falava uma coisa assim. São muitas dimensões e muitas frequências coexistindo no mesmo espaço, inclusive. Ele até brigou contra ele mesmo. O universo, não o universo. Ele brigou contra ele mesmo, porque foi ele que abriu a dimensão da compreensão quântica da vida e da possibilidade de mundos paralelos. Ele chamou aquilo de spooky, que é assombroso. Ele chamou aquela física de uma física do assombro, porque ele disse que ela contrariava todo o pressuposto da macrofísica newtoniana, que é onde a Terra gira numa velocidade mensurável, tudo está acontecendo com mensurabilidade, previsibilidade e tudo mais que a gente tem aqui no espaço-tempo. Na dimensão das partículas subatômicas, um fóton pode estar aqui e o seu recíproco pode estar em Andrômeda. Ele não conhece espaço-tempo, ele transcende instantaneamente. Luz, que o Einstein descobriu que era partícula e onda, porque antigamente não se pensava nisso assim. Ele disse, não, é uma fusão, são ambas as coisas. Mas se você projetar por dentro de uma parede num ambiente quântico, portanto subatômico, ela
ela se transforma do lado de lá só em partícula, se alguém observar, ou seja, o olhar altera a realidade. A partir desses micromundos, o olhar vai mudando tudo. Então, eu creio nesse poder extraordinário do meu olhar, do teu olhar. Eu exerço inconsciente. Quanto mais gente olhar com amor, verdade e justiça, mais a gente muda os ambientes. O mundo é uma produção da soma dos nossos olhares. Está tão feio assim porque os olhares estão horrorosos. Mas à medida em que os olhares vão se redimindo, vão se limpando, né? vão ganhando luz, eu acho que é um processo as mesmo. coisas vão mudando, né? Você É chama como de esse maligno, jardim. eu chamo de primitivismo. Mas é uma linguagem bíblica. Do maligno é aquela coisa que de fato te chama para o infinitamente menor do que a tua vocação para ser, né? É o que te deteriora. Mas no fim é tudo mais ou menos como um jardim como esse aqui. O vizinho aqui do lado não quer plantar nada, o outro ali acha que tem folha demais aqui. Para mim é um paraíso. Meus vizinhos é a mesma coisa. O que eu tenho Fica aqui. sujando o quintal. Fica Folha. sujando, Folha. Tá caindo muita fruta do lado de cá. Pô, por que não colhe? Colhe aí. Tá Come, passando muro, aproveita. Aproveita. Eu compro no mercado. Cheio de agrotóxico, meu filho. Eu sinto que eu não comecei quando eu nasci e que eu não vou acabar quando eu morrer. Não, Porque eu tô só de passagem. Todo mundo é peregrino e forasteiro passando por aqui. Passando por aqui. Um café. Olha, rapaz, ninguém serviu o café. Porque acabou a xícara, achei que ele tivesse tomado. Deixa eu ver se tem. Eu pego uma pra você. Então, é todo mundo. Esse é o. De vez em quando alguém me propõe para eu me colocar para um cargo eletivo. Eu falei, não, cara, eu não confio no Isso foi sistema. destruição. Eu passei a minha vida sendo desafiado a Rapaz, cargos eletivos, eu dos saí. quais eu fugi porque seria a maneira mais rápida de destruir todo o significado da minha existência. Eu saí do meio muito protegido, socialmente protegido, privilegiado, não milionário, mas privilegiado. E virei mendigo. Sem calcular, eu virei mendigo. Depois que larguei o meio que eu estava, que a família cortou relações gerais, eu não tinha um trabalho na mão. Então eu pedia para comer e me relacionava com os mendigos, porque os mendigos sabiam como viver sem nada. Eu aprendia com eles. E num casarão em Recife, eu estava observando a relação entre eles e percebendo que era a relação mais humana que eu já tinha visto, mais afetiva que eu já tinha visto, mais profunda e espontânea, apesar do linguajar, apesar da grosseria. Esse aí, 7 vertidos. Nesse momento eu mudei meu olhar para a sociedade. Essas pessoas tinham o direito constitucional de acessar a educação que eu acessei. Tinham o direito constitucional de ter a alimentação que eu tive, de ter as condições que eu encontrei para viver e chegar onde eu cheguei. No entanto, o Estado negou esses direitos constitucionais. Olha, se a Constituição é a lei mais importante e o Estado não cumpre a Constituição, então o Estado é entidade criminosa. E passei a ver o Estado como um crime organizado. O maior crime organizado no território nacional é o Estado. E a partir daí eu perdi a fé em todas as instituições. Eu vejo que tem nas instituições, num congresso, por exemplo, tem os pilantras, os falcatruas, os fingidos e os Dom Quixotes. E a importância dos Dom Quixotes é legitimar o aspecto de democracia. Eles podem falar assim porque isso aqui é uma democracia. Isso aqui nunca foi uma democracia. Uma democracia necessariamente parte de um povo alimentado, instruído, informado, consciente dos seus direitos e em exercício da sua cidadania. Isso nunca houve. Então não me venha falar em democracia. E no planeta você tem Talvez em Cuba. Não, nem Cuba. Talvez. Não, nem Cuba. Não sei. Pelo menos não tem fome Talvez no você Brasil. tenha um pouco disso na Noruega, Eu gostaria na de ir lá. Dinamarca. Sim, mas ali você tem empregas mega que tem as dragas no terceiro mundo, nos países da África, nos países latino-americanos, tirando riqueza, são petroleiras, são empresas mega que dão condição daquele punhado de alguns milhões sobreviverem dignamente, investirem na própria sociedade, investirem na educação do povo, porque a miséria que esse sistema necessita está colocado nas colônias, que não são mais oficiais, mas são colônias, obviamente.
a miséria que eles necessitam está lá. E aquele punhado de habitantes da Europa tira onda de primeiro mundo. É um punhado que tiraniza o mundo inteiro. É mais a Europa nórdica, né? Que também tem as maiores preocupações com o meio ambiente, com as. Eu não estou Depois de ter destruído falando de nenhuma, pelo menos você que um dia destruiu e um dia acordou para o que você fez e tenta diminuir as implicações, é melhor do que nada, não é? Assim. Porque eu parto de um pressuposto extremamente negativo, infelizmente, não é? Que o mundo inteiro, isso que a gente chama de sistema, jaz no maligno. É uma declaração do apóstolo João. O mundo, o sistema, não o mundo natureza, cosmos, esse mundo do sistema civilizatório, jaz no maligno. Ele disse isso durante o Império Romano, mas serve para qualquer outra condição, é a mesma coisa sempre. É a mesma exploração, é a mesma dominação, é o mesmo controle. Talvez esse maligno seja uma necessidade evolutiva. Jaz no maligno. Então, a gente está em luta contra a malignidade do sistema o tempo todo. Tem que estar. Eu vejo um pouco diferente. E agora a gente vê que no meio disso tudo, quando eu olho para Jesus, que via o maligno no processo inteiro, o maligno, não um maligno pessoal, mas a malignidade no processo inteiro, você vê ele tirando gente de dentro do processo e botando o cara numa outra via de contribuição para a existência. Vós sois o sal da terra, o gosto da terra, a preservação da terra. Tem uma esperança na existência do indivíduo. Ele pode crescer, ele pode evoluir, ele pode atingir outros patamares de percepção, de consciência, e a existência dele pode trazer contribuições. Para mim, o ápice da evolução humana é esse filho do homem, que vive, não tem onde reclinar a cabeça, mas de quem brotam alimentos para o mundo inteiro. Luz, graça, palavra, compreensão, discernimento, caem as fronteiras diante do comportamento dele, da atitude dele, da renúncia dele ao poder o tempo todo. Isso aí é que caracteriza e caracterizará um dia a humanidade que vem a ser. Eu acredito nisso. A que vem a ser. Por enquanto, a gente está só aqui agora, semeando. O ápice visível que você diz, porque eu não sei qual é o ápice, eu não tenho tamanho suficiente para essas magnitudes. Não sei qual seria o ápice. Nós estamos a caminho e eu não vejo o fim do caminho. O fim do caminho para mim não tem fim. O Evangelho. Se houver um fim, esse fim é o começo de outra coisa. E sintonizar, você sempre vai sintonizar. De algum modo, vai encontrar uma sintonia, nem que seja do pior nível. Do pior nível. Você vai para onde toca a sua sintonia. Eu senti isso com 19 anos. Eu estava num conflito muito grande entre o que eu sentia, o que me era dito pelos mais velhos, e o que a minha razão assimilava. Eu tinha assimilado, guardado. Porque eu sentia que eu estava no caminho da frustração. E todo mundo dizia que não. Cara, você está fazendo uma faculdade, vai se formar. Quando eu saí do exército, não teve uma voz para dizer saia. Eu falei, não quero ficar aqui não é meu lugar. Eu vou adoecer, e adoeci lá dentro. Imagino. E não era... adoeci fisicamente, tive um caroço no pescoço, fiquei cego do olho esquerdo, o direito só via claridade. Foi somatizando tudo. Até sair de férias, assim, feriado. Eu saí, vim para Brasília, que meus pais moravam aqui, me apresentei no Hospital da Guarnição. Os caras fizeram uma bateria de exames enorme, até resolver tirar um pedaço do meu pescoço, que eu não fui. E um médico que minha mãe arrumou... Você não apareceu na operação? Não, biópsia. Eu não sabia o que era biópsia, né? Não, fazer uma biópsia. Eu achei parecido com autópsia. O que é biópsia? Não, vamos arrancar um pedaço do seu pescoço, levar para o laboratório para examinar. Concordei com tudo, deixei marcado e não voltei mais. E aí um outro médico falou assim, ele me sentou e começou a me perguntar da minha vida. E eu falei que eu não queria ficar no exército, mas que a família não admitia essa possibilidade. Que eu nem tinha falado porque sabia qual seria a reação. E aí ele falou, cara, isso é a angústia que você tem. Você parou de assimilar iodo. Você vai tomar esse iodo aqui, tirou da prateleirinha,
De manhã, na hora do almoço e na hora do jantar. E em uma semana não tinha mais nada. Iodo. Eu tinha parado de metabolizar iodo, não sei o que isso significa. Eu sei que eu fiquei bom e voltei para a escola. Quando eu entrei no quartel, eu tive a sensação clara que aqui não é meu lugar, eu não posso ficar aqui. E logo em seguida teve um acampamento violentíssimo, que quando eu voltei, teve um alarme, uma manifestação estudantil na porta da escola, da escola, no quartel. E eu recebi o meu fuzil, tinha chegado desse acampamento, teve campo de prisioneiro, lacrimogêneo, pancadaria, tortura. Foi em que ano, mano? 77, 78, começo de 78. Foi no segundo ano da escola que eu estava, escola preparatória de cadetes do Exército. E eu cheguei do acampamento, queria dormir, tocou o alarme. Todo mundo correu, corri também, recebi meu fuzil de volta com a bala real. A bala real me deu noção de que o negócio era sério. Eu coloquei as balas, era um mosquefal que você botava lá por cima, aquele de cofre. E eu cheguei no portão da escola e mirei. Tinha uma manifestação de estudantes, tinha um cara com megafone. Eu mirei nele, destravei e falei, estou com o líder na mira, tenente, me dá ordem de fogo. Eu derrubei agora. Eu era da equipe de tiro. Eu acertava mesmo. E o cara não deixou atirar. Eu fiquei puto com ele. Bunda mole, medroso. Chegou a polícia, desfez a manifestação e eu fui dormir. Quando eu acordei, eu não sei quanto tempo eu tinha dormido. Eu acordei e era noite, era madrugada. E eu fui lembrando de tudo isso. Eu acordei de barriga para cima e fui lembrando de todo acontecimento. Eu correndo, recebendo meu fuzil. Eu lembro que bateu no peito. Eu recebi as balas na mão. Coloquei, correndo, chegando no portão, deitando, apontando e vendo um cara com megafone na mão e aquela vontade de atirar nele. Eu não me reconheci. Eu tenho que sair daqui. E aí saí. E foi uma decepção enorme para a família. Meu pai voou de Brasília para lá para me convencer a ficar. E eu estava inconvencível. E não tinha uma voz para me dizer, faça o que você está sentindo que deve. Amigo, parente, primo, irmã, tio, madrinha, padrinho, pai, mãe, todo mundo dizia, não faça isso. Não faça isso. Não tem jeito. Eu tive uma experiência semelhante do ponto de vista do resultado, mas por encaminhamentos diferentes. Graças a Deus, no entanto, eu tinha uma pessoa, duas pessoas que eram absolutamente por mim em relação ao que estava acontecendo. Diferentemente de você, meu pai tinha sido objeto do mesmo desajuste alguns anos antes. Ele era um advogado muito bem sucedido, quando de repente, lendo o Novo Testamento sozinho, ele chegou à conclusão de que ele estava na direção errada da vida e decidiu virar num sentido diametralmente oposto. Aí fechou o escritório, não queria mais ganhar nenhum dinheiro, nem aquele das causas que ele já tinha ganho. E ficou duro, São Francisquiano, da noite para o dia. Com família. Com família, com 4 filhos. E sem ter explicações a dar a ninguém. Todo mundo mal acostumado a ter tudo do bom e do melhor. Pra falar, não, ele só disse que Deus tinha falado com ele, a vida dele era outra agora, e a gente que fosse atrás, né? Aí decidiu voltar para o Amazonas, voltou do Rio para o Amazonas, foi viver com 2 salários mínimos na beira do Igarapé de Manaus. Tinha tanto sapo que você tinha que sair pulando por cima à noite, pisava em cada cururu, e muita formiga jiquitaia mordendo você, e, um desconforto enorme, um lugar menor do que esse canto aqui onde a gente está, daquela coluna para lá no alto. Você tinha que subir uma escada quase de bombeiro para ir para o andar de cima. E para quem estava vindo de onde a minha família estava vindo, meu avô tinha sido governador lá, o vice-governador, prefeito, não sei o que, era uma família muito conhecida, e ele o advogado mais respeitado da cidade, que fez carreira no Rio esplendorosamente bem e sofre essa mutação da noite para o dia. Aí eu odiei aquilo, vivi da maneira mais inconsequente possível durante uns 6 anos, e tentando me matar todo dia, brincando,
fazendo o recurso da vida elástico para ver até onde ia. Nunca consegui dar cabo de mim mesmo pelos meios usados, mas uma falta de sentido absoluto. Eu tinha acesso a tudo e tudo aquilo a que eu acessava não me atendia. Eu continuava vazio, esburacado, de modo que o meu problema nunca foi culpa, como a maioria das pessoas. O meu era um sentido de perdição, de não ter nenhuma referência que desse significado à minha vida. Nenhum sentido, né? Nenhum sentido, em nenhuma perspectiva. Essa era a minha dor, a minha angústia, a minha história. Era uma angústia de ser que me dominava de dia e de noite. E aí, fui para o Rio sozinho. Meus amigos lá gostavam muito de mim, o pessoal do jiu-jitsu e da vida social noturna. Eu me relacionava muito bem com tudo e todos. E voltei para Manaus, angustiado. E aí dei de cara com o Evangelho, não com a informação que eu já conhecia, mas com a experiência de Cristo na minha vida. E aí foi radical a mudança. Ninguém me reconhecia mais na cidade. Eu era eu, só que uma outra pessoa tinha aparecido dentro de mim e de uma maneira estranhamente pacificada. Aquela angústia de morte tinha ido embora e surgiu um negócio poderoso dentro de mim. Uma paz vencedora, uma certeza de que eu podia encarar o mundo inteiro, que eu era a maioria. Que eu estava habitado pela maioria, pelo sentido absoluto do amor, e que aquilo me dava uma força majoritária em qualquer mundo, em qualquer dimensão, e que era só disso que eu precisava. Aí a vida eu fui me metendo no meio do que era antes um convívio de um modo, passou a ser um convívio de um outro modo, porque tinha a mesma expressão física ali, mas vestindo um ser humano que tinha sofrido alterações profundas. Então eu tive essas duas pessoas, papai e mamãe creram em mim. E papai não tinha nem por que não crer, porque ele tinha passado por isso sozinho contra tudo. Ele sim, contra tudo e contra todos. Louco, interna. Quem é que deixa essa quantidade de dinheiro para lá e de propriedades e não quer mais nem saber? Passa para qualquer um que esteja em necessidade e tal. Não, ele, mais do que ninguém, me compreendia. Ele falou: meu filho, nunca houve na história humana nenhum processo de real significado, de mudança da vida, que não tenha acontecido assim. Então, ai de mim, se eu não me tornar o teu maior sócio, porque o Evangelho é loucura para esse mundo, de modo que as escolhas que você está fazendo serão sempre loucas. Em qualquer geração, elas vão ser interpretadas assim. Aí, quando eu já tinha te visto em vários vídeos por aí, não é? Eu acho que o primeiro foi o teu TED, um TED que você fez há algum tempo atrás. Fez três, mas o primeiro da luz. TED. TED da luz. Então eu assisti e depois eu assisti algumas outras falas tuas em esquinas, ruas, em ambientes naturais, alguma coisa assim. E um companheiro meu aqui, que faz o papo de graça comigo à noite, eu falei que você viria hoje aqui. Aí ele falou: eu gosto muito dele. E o que você acha dele? Eu falei: não, eu acho que ele é um cara do Evangelho que não usa o nome Jesus. Mas o olhar dele, a busca dele na vida, o que ele quer se aproximar, encontrar, viver, experimentar, propor, é extensivo ao que o Evangelho ensina em tudo. Então vou encontrar um irmão. É a mesma coisa. É a mesma coisa, um irmão querido que está chegando aí, está cheio
de evangelho no que você está dizendo, no que você está percebendo, descobrindo, ensinando com a sua vida, com a sua prática, com as suas críticas e questionamentos. Eu só percebi ao longo do tempo. Eu fazia por necessidade própria, não tinha pretensão de ensinar nada. E continue sem, porque Aí a coisa as da pessoas humildade... vinham me agradecer. Cara, você está me agradecendo por ter dado proveito ao meu trabalho, velho. Cara, eu que agradeço, você está no sentido da minha Evangelho vida. diz: felizes os humildes de espírito. Quem é esse cara? É esse cara que passa a vida inteira aberto para aprender. É o humilde, é o ensinável. E que não se reconhece como superior. Não, justamente se ele é humilde, ele é ensinável, ele não é Eu superior posso a estar numa ninguém. condição superior. Todo mas eu não estou mundo na e superioridade. tudo pode te ensinar e tudo está te ensinando o tempo todo se você não tiver a arrogância do saber. Porque essas palavras, humildade, umidade e humus, tem a mesma raiz, né? O humus no chão da terra, para deixar tudo fofo para a semente, que também humus tem umidade, que deixa tudo adequado para a vida, e a humildade é esse humus da vida com a umidade do coração, capaz de receber sempre essas sementes que estão sendo sopradas o dia inteiro. A gente fica achando Você pode que não... dar proveito ou não. está sendo o dia inteiro, está passando para todo lado aqui, ó. É muita conexão atravessando a gente de todos os modos, de todas as formas. Tem gente que capta, tem gente que se fecha, tem gente que tem medo. Humildade não é uma virtude, é uma percepção e uma capacidade. E é uma graça, porque nenhum de nós cria isso. Os arrogantes não sabem o que perdem, quando confundem humildade com humilhação. Para eles é a mesma coisa. Não. E não é. Não ter a menor ideia do significado absolutamente distinto de tudo isso. Humilhação é o que o perverso tenta cometer contra a tua vida. Que eu posso receber isso com indignação, ou eu posso transformar a tentativa dele de me humilhar num adubo extraordinário para o meu crescimento. Para isso você precisa de humildade. Eu digo sempre que o cara, quando tem humildade, ele é inumilhável. Ele vê um cara querendo humilhar ele, mas ele não se sente humilhado com isso. Eu deixei o mundo das humilhações há tantos milênios atrás que eu já nem me lembro mais como é que era. No tempo que eu achava que alguém me humilhava, eu brigava. Mas faz tantos anos que eu me tornei um ser para além da humilhação, também me tornei um ser para além da vergonha, me tornei um ser para além de qualquer outra coisa. Eu tenho uma alegria de ser e uma segurança enorme de ser, que não tem nada a ver com arrogância, tem a ver apenas com a pacificação de não precisar demonstrar nem provar nada. Eu ainda não me sinto imune, entendeu? Eu não me sinto imune. De vez em quando eu saio de uma situação, nossa, eu fui arrogante. Eu fui arrogante, eu sou atento. Eu não quero achar que eu já cheguei sem ter chegado. Então de vez em quando acontece. Mas ninguém chegou, a gente só está idiota pelo mundo, caminhando, botando a gente à prova, que toda hora a gente escorrega. Toda hora dá uma escorregada. Depende com quem está tratando, depende com como essa pessoa está agindo com você. A gente tem que estar sempre atento. Mano. Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo aqui me visitar. Me trazer o seu bem, aqui. Acolho com todo carinho. Você e sua família. Somos, meu irmão. Que mantive em